dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor, tá? A gente vai começar a falar nessa aula de hoje, na verdade continuar, né? Vamos continuar falando um pouquinho sobre o conceito de velocidade média, que a gente já começou a falar na aula anterior, tá certo? Só para lembrar, né, como é que a gente calcula a velocidade média, tá certo? Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo, né? Vamos tentar entender isso aqui melhor, tá certo? O que é velocidade média? Onde que a gente tem isso daqui, tá bom? Olha, a velocidade média, pessoal, ou qualquer velocidade, na verdade, é a taxa com que você se desloca, né? De outra pergunta, de outra forma, eu poderia falar assim, ó, se você anda rápido ou se você anda devagar, tá certo? A velocidade ela vai te indicar exatamente isso, se você está rápido ou se você está o quê? Devagar, tá certo? E como que ela vai te dizer isso, né? Ela vai te dar um número qualquer, tá legal? Um número, e a unidade aqui, ó, ou ela vai te falar em quilômetros por hora, ou ela vai falar em metros por segundo, tá legal? Então essas aqui são as unidades que a gente mede o quê? A velocidade. Então, por que a gente fala de velocidade média? Tá certo? Porque ela é uma velocidade, tá certo? Que você vai calcular ao longo do seu percurso. Isso quer dizer o seguinte, olha, no meu percurso eu posso ter saído, por exemplo, né? Vamos imaginar aqui uma seguinte situação, ó. Vamos imaginar que você sai aqui da sua casa, tá? Você está na sua casa, você vai se deslocar aqui, ó. Vamos pensar, a gente vai viajar e sair de Rubiataba para Ceres, né? Vamos supor que, então, de um lugar para o outro você tem aí 50 quilômetros, tá? Então você sai da sua casa e faz uma viagem a Ceres, tá? Você se deslocou quantos quilômetros? 50. Esse aqui é o seu delta S, né? Vamos supor então que nessa viagem aqui, ó, você vai ter gastado um tempo de 1 hora, tá? Então, o que a gente percebe? Olha, eu andei 50 quilômetros em 1 hora. Qual é a minha velocidade média? É o delta S sobre delta T. Né? Então, 50 dividido por 1. 50 quilômetros dividido por 1 hora. Então, isso aqui é igual a 50 quilômetros por hora. Tá? Mas aí eu te pergunto o seguinte, isso quer dizer que você andou a viagem inteira a 50 quilômetros por hora, sempre na mesma velocidade, sem aumentar e sem diminuir? Não. Na verdade, isso aqui não é possível da gente fazer, ó. Ou é bem difícil, na verdade, né? Quer dizer o seguinte, olha, existe um trecho da sua viagem que você começou devagar, né? Você foi devagarinho, devagarinho, depois você aumentou a velocidade. Foi a 120 km por hora. Depois você parou um pouco. Parou. Depois continuou, aumentou a velocidade, diminuiu, aumentou, diminuiu. Você foi, tá? E chegou até aqui. Então a sua velocidade real e instantânea, ela vai variando ao longo do trecho. Mas se você conseguisse fazer a média da velocidade, tá? A média dela seria quanto? 50 km por hora, né? Isso aqui está te dizendo assim também, olha, se você mantiver uma velocidade de 50 km por hora, tá? Você vai andar em 1 hora, quantos quilômetros? 50, tá? Então toda vez que você falar de velocidade média, pensa sempre desse jeito, tá certo? Você vai se deslocar uma certa distância, você vai andar um certo, né? Você vai se deslocar um certo tanto, tá legal? Mas aqui, ó, você vai ver que você não vai ter velocidades sempre o quê? Constantes, né? A velocidade ela é o quê? Ela é variável, tá? No geral ela é variável, tá certo? Só que em média eu posso calcular ela daquele jeito, né? Delta S, velocidade média, delta S sobre delta T, tá? É igual você fazer uma viagem de férias, né? Você vai da sua casa para um lugar, tá legal? Ah, eu calculei a velocidade média, professor, minha velocidade média foi 60 km por hora. Isso quer dizer que você saiu da sua casa a 60 km por hora e chegou no destino a 60 km por hora? Não, isso não aconteceu,
né? Quer dizer o seguinte, olha, se você juntar todas as velocidades, todos os tempos e todos os deslocamentos que você teve para sair de um ponto e chegar no outro, né? Isso quer dizer o quê? Olha, em média, mais ou menos a velocidade devia ter ficado quanto? Olha, 60 km por hora, né? Isso quer dizer que eu posso ter andado a mais, posso ter andado a menos. Mas juntando o que eu andei a mais e o que eu andei a menos, o que eu andei igual a 60, todo mundo em média ficou quanto? 60 km por hora, né? Então o conceito de velocidade média ele está relacionado a isso, tá legal? Junto e aliado àqueles conceitos anteriores que nós já falamos, né? Sobre o deslocamento, sobre a trajetória, sobre a distância percorrida, tá? Aqui na nossa questão, aqui no nosso estudo, tá certo? A verdade que vai importar para a gente aqui agora, tá? É simplesmente o quanto que ele se deslocou, o quanto que ele andou, né? Eu não vou fazer mais diferenciação entre o ΔS, tá? E o D, que é a distância percorrida. Para a gente aqui agora, eles vão se confundir, vão parecer que são o quê? A mesma coisa, tá certo? Eles vão parecer sempre para a gente agora a mesma coisa, tá? Então, sempre que ele falar uma distância, né, o que tanto de quilômetros, ou saiu de um ponto e chegou a outro, eu vou considerar isso sempre como sendo o quê? O ΔS, né? E todo o tempo que ele falar para a gente, tá? Nós vamos considerar como ΔT, ou intervalos de tempo, né? Por exemplo, eu saí de casa às 9 horas e 30 minutos e cheguei, vou colocar aqui, ó, 30 minutos, tá? E cheguei no meu destino às 11 horas e 45 minutos, né? Qual que é o intervalo de tempo ΔT aí, né? Olha, eu andei 2 horas e 15 minutos, né? Esse é o intervalo de tempo que existe entre esses dois horários, tá? Então, se ele não te falar direto quanto que vale o intervalo de tempo, a gente precisa encontrar, né? Vou ter um intervalo aqui e só basta calcular o ΔT. Tudo isso para a gente trabalhar com quem? Com a velocidade média, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em 3 exemplos aqui, tá? Para a gente aprofundar um pouco mais no estudo aqui da velocidade média. Acompanha comigo aqui então, ó. Vou apagar essa parte aqui para a gente colocar a próxima. Pronto, pessoal. Então vamos continuando aqui, ó. Nossa questão vai falar aqui agora. Um exemplo para você ver como trabalhar de forma diferenciada com a velocidade média, né? Aplicando alguns outros conceitos, tá? Olha só. Esse exemplo número 1 fala assim, ó. O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel, tá, em metros com o tempo em segundos, tá bom? Então aqui eu tenho o gráfico da posição versus o tempo. Ele falou que a posição, tá, S ou ΔS, ela é dada em metro e falou que o tempo aqui, ó, ele é dado em segundo, tá certo? Então a pergunta é a seguinte, ó, assinale a alternativa que indica corretamente a sua velocidade média, tá? Ele quer saber o VM, quem é a velocidade média, tá? Da equação a gente sabe o seguinte, ó, que a velocidade média ela é ΔS sobre ΔT, tá bom? Ok. E aonde que eu vou encontrar isso aqui no meu gráfico, né? Como é que eu vou encontrar isso, tá? A gente sabe aqui, ó, que ΔS, a definição que é ΔS, ou deslocamento, é a posição final menos a posição inicial. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, tá? Então observa, ó, se eu tenho um gráfico de posição, tá, e de tempo, tá legal? Qualquer ponto que eu marcar aqui nessa reta vai me dar um número para posição e um número para tempo, né? Então acompanhe comigo, aonde que ele começou o movimento, né? Onde que ele começou a se deslocar? Ele não começou, foi aqui, exatamente nesse ponto, ó, que eu estou marcando de azul? Ele começou exatamente aqui, ó, tá? Quais são as coordenadas desse ponto marcado de azul aí? Olha, no eixo das abscissas aqui, ó, ele começa onde? No 0, tá? E no eixo das ordenadas ele começa no 2, tá certo? Mas o que é o 0 e o que é o 2? O 0 é o tempo e o 2 é a posição, tá? E esses aqui, ó, são os valores de tempo inicial e posição inicial, justamente por quê? Porque ele começou o movimento aqui. Então esse é o início do movimento, né? Então a gente pode marcar aqui, ó,
como o início do movimento, tá? E agora eu tenho que saber o fim, não é verdade? Ó, se eu marquei o início, eu já conheço esses dois pontos aqui, ó, esses dois valores da equação. Agora eu preciso marcar o fim, né? O fim, ele vai me dar os outros dois aqui, que faltam para a gente calcular a velocidade média. Então acompanha aqui, ó, onde está o fim do movimento, onde que ele para, né? Onde que a gente não vê mais ele se movimentar. Não é exatamente aqui, ó. Esse aqui não é o fim do movimento para a gente, que a gente está enxergando, né? É o último ponto do gráfico. Quais são as coordenadas desse ponto no gráfico, né? No eixo x, no eixo das abscissas do tempo, ele está aqui, ó, em 2. E no eixo das ordenadas, ele está aqui em 8. Tá certo? E o que é o 2 e o que é o 8? Se o eixo x ele representa tempo, né? O 2 é o tempo final, o último, tá certo? E o 8 é o que, ó? 8 é a posição final. Então, esse ponto aqui, ó, ele marca o quê? O fim do movimento, tá certo? Então, agora eu tenho condições suficientes de encontrar quem? Qual é o valor da velocidade média? Vamos reescrever a equação aqui, ó, colocando os valores que a gente conhece. Olha, quem é a posição final? Posição final, 8 metros, menos posição inicial, aqui no início, 2 metros, dividido por, qual é o tempo final? Quanto tempo passou até chegar aqui? 2 segundos, 2. Menos, qual é o tempo inicial? De onde que ele começou? No tempo 0. Não foi? 0. 8 menos 2, 6. 2 menos 0, 2. E por fim, 6 dividido por 2, 3. Qual é a unidade que a gente vai colocar aqui? Ó? É metro por segundo. 3 metros por segundo. Tá? Qual a alternativa que nós vamos marcar aqui então? Letra A. Tá legal? Letra A. Deixa eu marcar bonitinho aqui. Ó. A. Tá certo? Então a velocidade média desse móvel aí, ó, desse objeto que está se movendo, tá certo? 3 metros por segundo. Eu consigo encontrar isso, inclusive observando o que? Um gráfico, né? Ele pode me dar informação de posição e de tempo, né? De várias formas. Ele pode me falar em um texto direto, né? Como a gente trabalhou até agora. Ele pode me falar na forma de um gráfico. Ele pode me falar na forma de uma tabela, né? Tanto faz. Todos esses jeitos aqui, ó, você consegue sempre extrair a informação de quem é a posição final inicial, ou de quanto que foi o deslocamento ao todo, e o tempo final inicial, ou o tempo todo que se passou, tá? Então, esse aqui é o exemplo número 1, tá? Vamos partir para o exemplo número 2, para você ver de outra forma, de que jeito a gente pode trabalhar com velocidade média também, tá certo? Vou apagar aqui e a gente continua no próximo. Continuando aqui, pessoal, nosso exemplo número 2, tá? Forma diferente a gente trabalhar aí. Olha só, vamos ler o problema aqui, ó. Um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora e outra metade da estrada a 60 km por hora. Sua velocidade média no percurso total foi em km por hora d, tá? Então é o seguinte, ó, vamos fazer um esboço dessa situação. Eu tô aqui, né? Vamos desenhar um carrinho aqui, ó. Eu estou em uma certa posição da estrada, né? Eu vou andar, andei, cheguei na metade do percurso, né? Depois eu vou ter feito o quê? Eu vou ter andei até chegar no fim desse percurso, né? Então a situação que ele põe é mais ou menos essa daqui, ó, onde você vai ter o seguinte, ó, eu andei um tanto, depois andei mais esse mesmo tanto, vamos chamar de D, por exemplo, né? Eu andei uma distância D, depois andei mais uma distância D. Aí ele me falou que nessa distância D aqui eu andei com uma velocidade média de 30 quilômetros por hora, tá? E no outro trecho, no segundo trecho, eu andei com uma velocidade média de 60 quilômetros por hora,
60 quilômetros por hora. Tá legal? E aí ele me pergunta, né? Qual é a velocidade média total? Vamos colocar aqui, ó, VM total, tá? Pensa comigo aqui, ó. Intuitivamente, a gente pode pensar assim, olha, se ele andou a 30 aqui e ele andou a 60 aqui, ora, basta eu fazer o quê? 30 mais 60 e dividir por 2, né? Isso aqui seria a média aritmética. 90 dividido por 2 é igual a 45. Pessoal, a resposta é 45 km por hora, tá? Pessoal, isso aqui não dá certo, tá? Isso aqui é errado. Primeiro que às vezes a resposta nem vai aparecer aqui, né? Na verdade ela nem tem, tá certo? Mas não é assim que nós devemos fazer, tá? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos pensar numa situação. Para você calcular essa velocidade média total, né? O cálculo deve ser assim, ó. Então a velocidade média total ela é igual ao deslocamento total dividido pelo ΔT total, ou seja, o ΔT total e o ΔS total é aqueles que contam a partir do início até o fim, né? Então aqui é o ΔS total, né? Ele sai daqui e chega aqui. Quanto que ele gasta para fazer sair daqui do início e chegar até o fim ali? 2 vezes D. D mais D, 2D. E aqui no fim, ó, quando você fala do tempo, né? O tempo que eu gastei, o ΔT total, tá? Agora você tem uma pequena diferença, olha, você está andando a 30 km por hora, então você gasta um certo tempo. E aqui você está andando a 60 km por hora, você gasta outro tempo, né? Então se eu somar o tempo que eu gastei aqui mais o tempo que eu gastei aqui, eu vou ter exatamente quem? O tempo total, tá certo? Bom, então, voltando aqui para o que a gente quer calcular, né? Que é a velocidade média total, o trecho todo, né? Ela é o deslocamento total, vamos colocar aqui 2 vezes D, dividido por esse mais esse, o T1 mais o T2 horas. Como é que a gente faz isso aqui, né? Não tem um valor, não tem um número, não tem um valor de nada, tá certo? Veja bem, eu posso fazer se eu souber quem é T1 e quem é T2. Dá pra gente saber isso? Dá. Observa comigo aqui então como é que tem como a gente saber. Olha só. No primeiro trecho, vamos colocar aqui, ó. Primeiro trecho, tá? No primeiro trecho, tá, eu posso escrever o seguinte, ó. Velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. Esse aqui é o primeiro trecho, né? Qual que é a velocidade média no primeiro trecho? 30 km por hora, tá? Qual que é o deslocamento que a gente tem aqui, ó, no primeiro trecho? Quanto que o carrinho anda? Daqui até aqui. É D, né? Então, D dividido por... Qual é o tempo que ele gasta para percorrer isso aqui? Nós chamamos de T1. T1, tá? Quem que eu estou procurando encontrar é o T1. O que eu vou fazer aqui então? Esse cara está dividindo, eu passo ele multiplicando, tá? E o 30 vai multiplicar o T1, ele vai passar de volta como? Dividindo, tá certo? Então fica D sobre 30. Professor, mas não vai me ajudar ainda, não tem o valor, não tem o número. Reserva essa informação aqui, já vamos usar ela, né? Encontrei um valor para T1, vamos encontrar agora um valor para T2, né? Opa, T2 aqui agora, ó. No segundo trecho, tá? A velocidade média vale quanto? ΔS sobre ΔT, sempre isso, né? A velocidade média no segundo trecho vale 60. Qual é o deslocamento que o carro tem no segundo trecho? É D também, D, dividido pelo tempo que ele gastou para percorrer o trecho 2, que é o próprio T2, né? Então, fazendo a mesma operação que eu fiz anteriormente, eu posso falar que o T2 é igual a quanto? É igual a D dividido por 60. D dividido por 60, né? Professor, não vai me ajudar ainda, eu não tenho valores, tá?
Vamos utilizar isso aqui que a gente capturou aqui agora, que a gente conseguiu calcular, e jogar aqui, ver se a gente consegue fazer alguma coisa com isso, né? Então eu vou apagar essa parte aqui, né? Anota direitinho aí, que eu vou continuar resolvendo ela, mas eu vou precisar apagar essa parte aqui, ó. Vou deixar só o T1 e o T2 ali, ó. Então você vai perceber o seguinte, olha, eu vou substituir o T1 e o T2 exatamente aonde a gente tem eles ali, ó, tá? Vou colocar aqui agora então, ó, velocidade média total é igual 2D dividido por quanto? D sobre 30 mais D sobre 60. Temos o que aí? Nós temos uma soma de frações, na verdade, onde uma tem um denominador 30 e a outra tem um denominador 60. Como é que a gente faz a soma de frações, turma? Nós fazemos assim, ó, vamos tirar o mínimo múltiplo comum, é 30 e 60, que é justamente quem? 60. 60 dividido por 30, 2. 2 vezes D, 2D. Mais 60 dividido por 60, 1 vezes D, D. Tá? Então você vai ficar com isso aqui, ó. 2D dividido por 2D mais 3 mais 2D mais D, 3D dividido por 60. Temos uma divisão de frações. O que eu faço? Mantenho o numerador e multiplico agora pelo inverso do denominador. Qual que é o inverso dessa fração aqui, ó? É 60 sobre 3D. Né? Agora eu posso proceder a simplificação aqui. Né? Ó, tá vendo? Ó? Esse D, essa distância que ele andou, não importa. Não importa, pode ter sido qualquer distância, desde que ela seja igual, né? Então o que vai acontecer? Agora eu vou multiplicar. Né? Ó, 2 vezes 60, 120 dividido por quanto? Por 3. Então a resposta aqui vai ser quanto? 40. 120 dividido por 3, 40 quilômetros por hora. Essa então é a resposta, tá? Nós marcaríamos aqui então a letra D, tá certo? Então a grande questão nesse exercício aqui é o seguinte, olha, ele não me falou tempo, ele não me falou deslocamento, ele não me falou nada, mas eu consigo trabalhar na forma literal, colocando com uma letra. Na verdade, eu consigo fazer isso, tá? Então sempre faça o desenho, tá legal? Para você identificar quem que é quem, que espaço que é esse espaço, tá legal? Fazendo o desenho aqui, você consegue identificar claramente, né? Ó, ele andou um trecho, uma certa distância, gastou um certo tempo com uma certa velocidade, tá? O segundo trecho, que tinha mesmo comprimento do primeiro, coloquei a mesma letra, né? Eu gastei um outro tempo, porque eu andei com uma velocidade diferente. Né? Então eu utilizei a equação da velocidade média para o trecho 1 e calculei quem? O T1. Usei a equação da velocidade média para o trecho 2, calculei o valor do T2. Né? Composto desses dados aí, eu calculei a velocidade média total, ou seja, ao longo de todo o percurso aqui. Tá certo? Esse é um exercício mais avançado, tá? Mas é para você perceber que eu também posso trabalhar com velocidade média, tá certo? Simplesmente trabalhando com as velocidades entre trechos, tá? E eu já estou te mostrando aqui que não basta você somar elas e dividir por 2 ou dividir por 3, dependendo, né? Eu não posso fazer isso, tá legal? Perceba que nós não podemos fazer isso, pegar a média das velocidades, né? Por isso eu coloquei no material de vocês, olha, velocidade média, né, é diferente de média das velocidades, né? Quando a gente fala em média das velocidades, aí sim, basta eu pegar uma e, dividir, e somar com a outra e dividir, né? Por 2 ou por 3, dependendo, tá certo? Agora, velocidade média não. Velocidade média eu tenho que respeitar o quê? A equação ΔS sobre ΔT, tá bom? Espero que essa aqui tenha ficado clara para vocês, tá? Vamos partir para o último exemplo aqui para vocês verificarem uma outra forma de você trabalhar com a equação de velocidade média. Vou apagar aqui agora e já volto. Pronto, pessoal. Coloquei então para a gente aqui agora o exemplo número 3, né? Uma outra forma para a gente trabalhar
com a velocidade média, tá certo? Bem simples esse exercício, ó, bem direto. Analisando a tabela aqui abaixo, calcule o valor da velocidade média, né? Então existe um móvel, tá legal? E eu fui a cada instante tirando um valor de posição e um valor de tempo para ele, tá certo? Quando você tem problemas de tabela desse jeito aí, tá? É bem simples, você pode ter duas saídas, né? Eu posso construir um gráfico para verificar qual é o comportamento dele, tá certo? Ou posso trabalhar com a própria tabela e com os dados que ela forneceu para a gente, né? Então, olha só, onde que é o início do movimento? Onde que começa? Qual que é o primeiro e o segundo do movimento? É aqui, concorda comigo? É o segundo número 1, tá? Então aqui é o início do movimento. E onde que é o fim do movimento? É onde não tem mais, né? É onde ele acaba aqui, ó. Onde eu não consigo mais verificar, calcular nada sobre ele. Então no último segundo é o segundo 4, tá? Então eu vou utilizar essa coluna aqui, a primeira, para pegar tempo inicial e posição inicial. E eu vou utilizar a última coluna aqui, ó, para determinar quem é o tempo final e a posição final, tá? Então vamos ao seguinte, ó, vamos por aqui agora. Velocidade média é igual a delta S sobre delta T, né? Velocidade média, opa, velocidade média vai ser a posição final menos a posição inicial. Tudo isso aqui dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Vamos colocar os valores que nós conhecemos, né? Quem é a posição final? Qual é a posição em metros lá no final? É 20 metros, tá? Qual é a posição lá no início que ele está marcando? 5. Tudo isso dividido por quanto? O último tempo que ele marca? 4 segundos. E o primeiro tempo? 1 segundo, né? Então a velocidade média vai ser igual a quanto aqui, ó? 20 menos 5, 15. 4 menos 1, 3. 15 dividido por 3, 5. Qual é a unidade aqui, ó? Para eu saber a unidade, eu tenho que olhar lá na unidade do deslocamento do tempo, ó. A posição aqui do deslocamento está em metro e o tempo está em segundo. Logicamente, a minha unidade aqui no final vai ser em metro por segundo, tá? Então, analisando os dados da tabela, quer dizer o seguinte, olha, a cada segundo ele andou quantos metros? 5. Vamos ver se isso tem sentido, né? Ó, no segundo número 1, ele está na posição 5 metros, né? Já que ele tem a velocidade de 5 metros por segundo, tá? Quantos metros ele andou do segundo 1 para o 2? 5. 5 mais 5, 10. E para o segundo 3, tá? Terceiro segundo, passou um segundo, ele andou mais 5 metros, então ele está no segundo, na posição 15. Passou mais um segundo, quantos metros que ele vai ter andado? 5. Qual é a posição que ele está? 20. E assim sucessivamente, né? Se eu tivesse aqui o segundo 5, ele estaria na posição 25. Se fosse o segundo 6, na posição 30. E assim sucessivamente, tá bom? Então essa é a forma que a gente trabalha com velocidade média, esse conceito, né, de estar rápido, estar devagar, tá certo? Velocidade, taxa de deslocamento, tá bom? Então, assistam essa aula, tá? Façam um resumo no seu caderno, tá bom? Eu quero que vocês façam no seu caderno um resumo do que a gente trabalhou nessa aula aqui, tá? De meia a uma página, não mais do que isso, tá? Tá bom demais já, tá legal? Então, para essa semana vocês vão assistir essa videoaula, vão fazer esse resumo, tá? E vão me enviar, tá? Vão enviar para o meu WhatsApp, tá certo? Vão enviar para mim até sexta-feira, até dia 1º de maio, tá? Vou estar aguardando que vocês me enviem o quê? O resumo que vocês fizeram, tá bom? Estou à disposição de vocês, podem entrar em contato comigo, meu WhatsApp vocês já sabem qual que é, tá certo? Então um abraço a todos, bons estudos e até mais.